amigo, boa tarde, seja Boa bem-vindo. tarde. Estou muito feliz aqui da gente conseguir esse ponto de encontro, né? E principalmente no momento, né, Sam, que nós estamos aí para explodir os problemas oncológicos no Brasil, né? Nós estamos com muitos problemas ligados aí à questão do pâncreas, processo de intestino, tireoide, mama, útero, próstata, né? E você vem fazendo um trabalho bem diferenciado, né? Psoríase, tiroidite Hashimoto, tudo isso está saltando, doutor Alex, porque a picadinha colocou um gatilho nas pessoas e isso vai fazer com que todos nós tenhamos um gatilho imunológico que está muitas vezes adormecido, que pode ser disparado por qualquer evento, né? E muitas vezes esse evento é um evento, por exemplo, do excesso de sol, muitas vezes é um evento uma infecção viral, por exemplo, chikungunya, né? E você estabeleceu um quadro, muitas vezes, de artrite reumatoide, um quadro de Guillain-Barré, são doenças autoimunes, doenças inflamatórias intestinais, porque esse gatilho que está colocado aí, artificialmente, nos deixou o sistema imune meio que em alerta. Agora, um alerta, aquilo que a gente colocou no nosso título aí, o sistema imune pode ser o seu melhor aliado, doutor Alex, e também pode ser o seu pior pesadelo. Né? Porque ele existe para servir e auxiliar, mas quando ele está fora do controle, fora de cheque, ele é um tormento. Né? E as terapêuticas hoje é muito cruel, doutor Alex. Né? Hoje não há opção terapêutica para o intestino irritável. Não há para o síndrome de Crohn's. Para artrite reumatoide, para fibromialgia, né? Para o herpes zoster. Né? Isso tudo são gatilhos imunológicos e são sinais que o meu sistema imune isso que você está colocando é tão sério, né? Eu tenho uma tia-avó que ela fez um quadro agora, teve 6 vezes da exógenos, ok? E aí, o resultado disso, quando foram dar uma olhadinha, né, na estrutura cerebral dela, nós observamos, via, né, a questão da ressonância magnética, buracos no cérebro, buracos, ok? Áreas da massa cinzenta, né? Agora, e detalhe, se não fosse isso, ela iria desenvolver um quadro de demência, porque nós não iríamos agir em tempo real. Né? Nós já entramos com neuromodulação, fizemos neurofeedback, né? Fazendo neurofeedback, e conseguimos dar uma resposta assim absurda. Né? E o que você está colocando é tão importante, e o pessoal precisa entender isso, que nós tomamos agora, através das abelhinhas, né, um venenol. E é muito importante, até se você pudesse explicar melhor o que é esse gatilho imunológico, né? Que eu entendo bem, porque eu vivo isso há 4 décadas. Né? 4 décadas a gente está em cima disso aí. Né? Mas a maioria das pessoas não, elas não têm essa ciência. Né? Então, como de fato, essa engenharia bioquímica ela está afetada, que sinais a gente já pode identificar isso, né? Como é o caso dos trombos, né? Nós estamos com muitos casos de trombo em cima desse processo, ok? Né? Pessoas desenvolvendo problemas de memória também, muita gente com problemas de memória, gente apresentando quadros de ansiedade que não tinham, fazendo depressão e pânico que não tinham, mas que depois do veneno das abelhas, tudo isso apareceu. Então, o que é esse gatilho? Por que as células nossas elas reagem a essa parte imune, causando todo esse dano para o organismo humano? Muito boa pergunta, excelente pergunta. Como o senhor falou, eu estava familiarizado com isso, mas só para trazer a memória aí e balizar toda a nossa audiência hoje. Atenção, gente. Esse vídeo, essa live de hoje, essa conversa de hoje vai transformar a sua vida. Preste atenção. A pergunta foi muito interessante. A pergunta foi, doutor Sam, que tipo de gatilho foi colocado? Gente, é o seguinte, a afinidade da infecção natural pela enzima conversora de angiotensina. Essas enzimas, esqueça tudo o que eu falei até agora, ou não se preocupe em lembrar disso, mas essas enzimas ocorrem, doutor Alex, em toda a mucosa. Então, estou falando de mucosa aérea, mucosa respiratória, mucosa intestinal e parte do meu metabolismo. Parte do meu metabolismo está envolvida com essas enzimas. Ou seja, é um lugar potencialmente de alojamento.
Alguns tinham preferência por regiões pulmonares, outras regiões por região vascular. Os nossos vasos têm esses tecidos. E o que acontece? Ele começa a se alojar e fica depositando e chamando o sistema imune para agir. Meu sistema imune identifica e começa a liberar sinais inflamatórios. Gente, isso é muito interessante. Esses sinais inflamatórios, vou chamando mais sinais inflamatórios. E é muito interessante, inclusive, esse fenômeno que a gente está descrevendo, é muito similar ao chamado feromônio das abelhas. O inseto, a abelha, quando você mata um, ele libera um feromônio, que chama outras abelhinhas. É muito similar com a quimiossíntese que acontece com os nossos sinalizadores químicos, que são o nosso sistema imune, doutor Alex. Que o recrutamento de um dispara no nosso sistema de memória do sistema imune, recrutamento de outras células. E você começa a se acumular. Isso pega num vaso, isso vai gerar um coágulo, que isso vai migrar, né, para algum lugar e pode causar isquemia. Então, esse gatilho, por exemplo, eu pego um paciente, ele para mim, que médico tem trazido para mim, ele diz assim, Sam, esse é um caso teu. Eu estou com um paciente que deu falência hepática, né, um paciente saudável, que após a picadinha, a abelhinha, desenvolveu isso de uma forma assustadora. Ao ponto, escuta isso, doutor, de o cara já preencher para entrar na fila para um transplante de fígado. Gente, isso é assustador, a pessoa já era saudável. Então, atenção, presta atenção. Isso é um gatilho inflamatório. E o sistema imune vai responder. É uma prerrogativa do meu sistema imune, doutor Alex, ter uma resposta imune. Tudo que entra no meu corpo, eu preciso ter uma resposta. Meu sistema imune vai dar uma resposta ou desorganizada, caótica, e causar o que está sendo causado agora, ou eu posso ter uma resposta adequada e precisa quando eu trabalho com modulação. O que acontece, então a pergunta foi, o que está acontecendo? Como é que são esses gatilhos? Gente, ao longo de algum lugar, você pode estar alojado no fígado, pode estar alojado, por exemplo, ao longo do seu trato gastrointestinal, pode estar alojado no sistema vascular, e isso no vascular é muito assustador, porque eu não posso disparar isso. Por exemplo, eu tenho ligado a mim, doutor Alex. Deixa eu fazer uma pergunta. Os meus hábitos, né, tóxicos, ácidos, nocivos e abusivos corroborariam para isso, inclusive, porque, ou não, ou independente exemplo, eu não faço uso do tabagismo, eu não abuso da bebida alcoólica, eu não tenho uma vida sexual promíscua, eu não faço sexo anal. Inclusive, eu botei aqui um vídeo explicando sobre o sexo anal e a endocardite, né? A inflamação do coração por causa da prática do sexo anal. Quer dizer, então, na realidade, eu sou um camarada caretão, faço tudo certo, né? E pode dar errado mesmo assim, por causa do veneno da abelha? Sim, boa pergunta. Gente, veja mesmo, a resposta é um sonoro sim, doutor. Excelente pergunta. Por quê? Porque eu tenho essa agulhinha da abelha que foi depositada em mim 1, 2, 3, 4 vezes, né? Isso tem um efeito cumulativo. Parece ser muito interessante. Excelente pergunta. Eu tenho uma vida regrada, estou ali até comendo saudavelmente, mantendo meu ritmo de exercício, bem legal e muito bom, 10 para você. Mas eu estou com essas picadinhas e acontece o seguinte, a vida acontece. Eu não sei a sua vida, doutor Alex, mas a minha vida está longe de ser perfeita. Né? A vida acontece. Você vai dormir um pouco mais tarde, é um voo de madrugada, é um relatório que você tem que preparar, é uma reunião que dura um pouco mais, né? Aí vem zika, chikungunya, essas viroses sazonais que vão acumulando ao longo do meu sistema imune. Isso vai deixando o sistema imune cada vez mais desorganizado. Eu já tenho um sinal depositado artificialmente por essa picadinha, tá? Mas ao longo, Por exemplo, naturalmente da vida. Nesse caso aí, Sam, a questão do cortisol, porque está todo mundo muito estressado, né? Esse carnaval promete, o pós-carnaval é uma tragédia, né? Porque a gente não tem barreira sanitária. Nós estamos sem nenhuma barreira sanitária, algo assim surreal. Eu estou vendo o desenho de 2020 em 2023, né? Porque nós estamos com a temperatura, né, propícia à propagação do vírus. Sim. A temperatura é propícia, né? A galera vai com gelol, foi liberado cerveja e picanha para a galera, né? O pessoal vai pegar a cerveja e a picanha aí nos postos de abastecimento, né? Gratuitamente, Sim. né? O pessoal está liberando cerveja e picanha, só misericórdia, só misericórdia. Só graça. E aí a galera vai mergulhar
E em 2020, a gente viu os filhos literalmente trazendo a morte para os pais e os netos para os avós. Dentro dessa bagunça que está, junto de toda essa agonia, já do que foi, né? Esse veneno das abelhas, mais esse ambiente propício, nós podemos pensar numa tragédia sanitária? Essa é uma boa pergunta. Minhas reuniões com juntas médicas, com profissionais dentro e fora do Brasil, inclusive estou indo agora em março participar de uma reunião com uma comitiva do FDA, eu sou professor da Universidade da Georgia, nos Estados Unidos, lá em Atlanta, então estou indo lá lecionar e tal, enfim. E nessas minhas reuniões com equipes médicas, o tema tem sido exatamente esse. Gente, nós precisamos de uma estratégia de contingência. O corticoide não resolve. Tá? Nós temos uma limitação, antibióticos é extremamente limitado nesse caso. O antibiótico vai gerar um quadro de desbiose acentuado, não vai contribuir. Então, sim, nós estamos à beira de algo em que o sistema de saúde, o profissional de saúde não está preparado. Há um gatilho, ele está adormecido, está arrefecido, por alguma coisa, por algum fator, seja por exagero, na época do carnaval, vamos soltar as frangas, todo mundo já está engomando aí sua tanguinha, né? Sua peninha vai sair de índio, todo mundo vai sair abraçando as árvores, enfim, cada um vai com a sua aí, mas depois a fatura vai chegar. Essa sobrecarga emocional, sobrecarga física, vai causar um dano imunológico, vai me deixar mais debilitado, me deixando mais vulnerável assim a esse disparo desse gatilho. Eu peguei pacientes, doutor Alex, que veio de um ciclo bem legal, inclusive estava tomando o suplemento que eu desenvolvi para isso, mas que teve a infelicidade de fazer alguns exageros, porque a vida acontece, e teve uma isquemia severa, né, a ponto de perder a vista. Veja que coisa interessante. Né? Tinha tomado já, acho que umas 4 abelhinhas, sabe? Então, se estava num quadro assim, bem excessivo, conseguiu arrefecer por modulação. Atenção, gente. Uma coisa é você modular o sistema imune, outra coisa é você arrefecer o sistema imune. O corticoide baixa o sistema imune. Atenção, corticoide baixa o sistema imune. Ele não modula. Ele, na realidade, causa um dano na sua sede branca. A minha sede branca fica mais vulnerável, vai, inclusive, afetar meu sistema imune, doutor Alex. Meu sistema imune de memória. A minha próxima resposta, é muito interessante, minha próxima resposta, quando eu uso corticoide, a minha próxima resposta imune pode ser exacerbada, porque eu mantive os sinais inflamatórios. Eu preciso modular, eu preciso de algo que eduque meu sistema imune, que é a minha área de pesquisa de 30 anos, doutor Alex, que eu faço isso, em parceria no Brasil e Estados Unidos, né, que você pode treinar. Você tem que me ensinar, com 3 décadas, ainda a ter cabelo, cara. Vou passar olha o só, segredo. você já tem que fazer esse milagre do cabelo, cara. Esse é o milagre. Não, 3 décadas depois, meu irmão. Isso ainda tem cabelo. Ainda tem cabelo, ainda tem cabelo. Não, é interessante. Então, assim, isso tem muito a ver com o estresse oxidativo celular, né? Então, assim, muito interessante. Eu estou maravilhado. Hoje, essa semana, doutor Alex, chegou um relato para mim de herpes zoster, sabe? Que o paciente lutava com isso e o preceptor, que eu falo com profissionais como você, né? Ele ligou para mim e fez: Sam, eu estou com resultado de 5 dias, ele mandou para mim. 5 dias, isso é maravilhoso. Né? Então, assim, tem sido um privilégio poder servir a classe médica, servir, né, os profissionais, porque isso traz vantagem para você. Isso faz com que você possa viver acima da média e lidar com condições. Isso é muito interessante. Lidar a condição de viver sua vida na melhor versão. É disso que estou falando. Eu tenho um paciente oncológico, doutor, presta atenção. Ela estava com um quadro depressivo. Estava tomando antidepressivo tarja preta, concomitantemente com quimioterapia. Estava a cruzeta. Tá? Começou a tomar o meu suplemento, com um mês ela mandou uma mensagem para mim, aqui, para a minha equipe aqui. Dizendo assim: vocês não estão entendendo o que está acontecendo com a minha vida. Vocês não estão entendendo. Gente, presta atenção. Na centralidade da sua boa saúde, na centralidade da sua vitalidade, passa a sua imunidade. Pode twittar agora. Na centralidade da sua vitalidade, passa a sua imunidade. Gostou ou não, doutor? Beleza, show. É por aí mesmo. Agora, e no momento que está todo mundo preocupado,
cheio de adrenalina, cheio de cortisol, ok? Nós temos aí, né, essa tragédia sanitária, nós temos Sim, a tragédia dos armazéns também, né? Eu tenho sim. feito aí uma mentoria financeira com o pessoal, está todo mundo apavorado com os armazéns, né? Com os armazéns, né? Para onde as coisas vão caminhar. Então, como é que uma pessoa, Sam, ela vai identificar a necessidade dela suplementar nesse momento ou as circunstâncias do ambiente, mais o venenol das abelhinhas já justificam uma ação preventiva para evitar uma ação corretiva? A pergunta é, a ação preventiva é meia preventiva, porque na realidade eu já estou lidando com a contingência. Se eu já tenho a Não, já picadinha, eu estou está fazendo... acontecendo, independente de qualquer coisa, está em curso. Indiferente, o gatilho foi implantado, eu estou sob ataque. E isso já me Olha coloca numa só, situação em que eu repete preciso. isso devagar, que isso é muito sério. Eu estou sobre. Eu estou sob ataque. Olha só, Tá? gente, olha o que o doutor Sam está dizendo. Ele está dizendo que nós estamos sob ataque físico, mental, intelectual, emocional, social, sexual, financeiro, virtual e espiritual. Olha só o que ele está dizendo, isso é gravíssimo. Gravíssimo isso. Exatamente. Esse é o contexto que a gente vive, esse é o produto que me levou mais de 30 anos. Isso precisa de 2 gerações. Disso que estou falando. Quer dizer, ele levou o meu doutorado nos Estados Unidos, foi executivo na indústria farmacêutica, eu tive câncer aos 11 anos de idade. Então nós estamos falando aqui o seguinte, você está sob ataque e esse ataque não o deixa preparado. Então, assim, o que nós temos usado em todo o Brasil são mais de 4 mil prescritores, doutor Alex, que têm usado o Biovit e o Glucan. Tem um monte de prescritor meu aí que me segue, me acompanha, faz parte do seminário, são treinados por mim, estão nos acompanhando hoje aqui. Estão colocando relatos aí, o pessoal está maravilhado. Atenção. Gente, é disso que eu estou falando. É simples de tomar e elegante a situação. Ele vai agir no semi-imune. Ele é absorvido, doutor Alex, no lume intestinal. Veja que interessante. O nosso lume intestinal, doutor Alex, está carregado de locais que identificam essas informações e modulam o sistema imune. Então, o Biovit, quando ele é absorvido no lume intestinal, os macrófagos captam, e isso é muito interessante. Deus fez as coisas maravilhosas. Assim. Isso é muito interessante. Traduz macrófago para o pessoal. Perfeito. Gente, Deus fez as coisas muito maravilhosas. Perfeita. Deus fez as células brancas do teu sangue. Tem a vermelha, você lê o hemograma. Pô, série branca, série vermelha. Bingo. A série branca é responsável pela defesa. Série vermelha, pela oxigenação. Bingo. Beleza. Quando eu falo macrófagos, ele faz parte da série branca. Né? São os glóbulos brancos, a gente chama. Os glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos, doutor Alex, é muito interessante, é maravilhoso. Eles captam o que entra no teu organismo, geralmente pela mucosa. Ele capta e decifra. Ele precisa decifrar. O que é que eu vou fazer com isso daqui? Aí se alimenta. Isso é um ataque. Então, essa capacidade de discernir mocinhos e bandidos do sistema imune é o que capacita você se defender. Então, veja mesmo. Quando o Biovit entra no sistema imune, ele é absorvido no lume intestinal e ele vai agir localmente. Hoje, chegou esse mensagem hoje, eu tenho 4 grupos de WhatsApp com pessoas de todo o Brasil, de oncologistas a nutricionistas. E eles dizem o seguinte, Sam, eu peguei um paciente que apresentou um quadro diarreico com o uso do Biovit e Glucan. O que está acontecendo? Isso é um bom sinal. Presta atenção, gente. O quadro diarreico no paciente desbiótico. O que é desbiose, Sam? Não estou entendendo. É quando sua flora intestinal está desorganizada. É um caos, é uma cruzeta ali. A microbiota, então, já deu ruim. A microbiota intestinal já deu ruim, ela já não está funcionando. Perfeito. As bactérias do bem já babou. Alibaba babou as bactérias. Ele foi lá e levou as bactérias, o Alibaba. Perfeitamente. Isso, foi-se embora. O que aconteceu? Quando o Biovit é absorvido, a molécula do Biovit, desenhada no processo biotecnológico desenvolvida por mim, eu faço a cultura das células, eu faço a manipulação das estruturas e formulo de uma forma única. Isso causa uma alta absorvibilidade, ou seja, o que eu tomo é absorvido, vai fazer com que a nível local já haja uma modulação. Então, por exemplo, você pega um paciente com artrite reumatoide
que acentuou depois da picadinha, né? O que é que você vai fazer? Então, você está no corticoide, você tomou, por exemplo, um paciente que tomou methotrexato. Quais são as opções terapêuticas para doenças autoimunes? Corticoide e methotrexato. Os dois causam dano no sistema imune. Os dois desorganizam o sistema imune. Então, eu arrefeço o sistema imune, eu diminuo o dano da imunidade, do meu sistema imune desorganizado, mas eu não trabalho, doutor Alex, na programação da resposta imune. Veja que causa, coisa interessante. Então, a minha próxima safra, meu próximo arsenal do meu exército, dos meus soldadinhos, vão vir desorganizados. E vão atacar do mesmo jeito, e muitas vezes, escuta que interessante, de forma mais agressiva, e não só agora nas articulações, por exemplo, na tireoidite. Então você está dizendo para mim o seguinte, que isso que aconteceu está alterando o SHBG das pessoas. Porque eu tive conversando com o doutor Jonei ontem, né? Ele é da medicina integrativa, justamente sobre isso, porque nós estamos observando, né? Que faz-se o exame de sangue, o camarada passa pelo exame de sangue. Mas se tu meteu da saliva, tu já pega que o SHBG dele ou está alto ou está baixo e causando dano no organismo. É isso que está acontecendo? Exatamente, exatamente. Você capta isso e flagrar isso é muito importante, porque ele dá uma vantagem. Veja mesmo, se eu tenho hoje essa exposição dessas abelhinhas, né? Veja mesmo, eu estou pegando paciente com psoríase agressiva pra caramba. Estou tomando corticóide assim e não está resolvendo. Então, desesperada a mulherada. Né? Carnaval chegando, verão está chegando, está terrível. Gente, isso é uma resposta do sistema imune. Você precisa treinar o sistema imune. Então, o uso do Biovit-Glucan como modulador, ele atenua. Por quê? Porque ele treina. Aí vai agir, como eu falei, ele vai agir de forma local e de forma sistêmica. O que é sistêmica, gente? É a programação da resposta imune, doutor Alex. Eu consigo treinar. Aí o que acontece? Veja como Deus faz as coisas perfeitas. Quando eu faço isso, meu sistema imune dá uma resposta adequada. Tem uma pergunta aqui do pessoal, depois a gente vai lendo aí, pessoal, segurando as pontas aí. Tá? Essa resposta adequada é o grande segredo. E aí aquilo que o senhor falou. Quando eu estou inflamado, eu até discuti isso um artigo recentemente no meu canal de YouTube lá. Segue lá o San Silva lá. Falo sobre os níveis, doutor Alex, de depressão está diretamente proporcional com o grau inflamatório, né? Então, assim, quanto mais inflamado eu estou, meu nível de depressão pode sair de pequeno, moderado, para grave ou acentuado. E eu estou simplesmente dando psicotrópico, tarja preta, trabalhando com bloqueios neuronais, né? Então, assim, mas eu estou desconsiderando a ação do sistema imune. Né? Então, isso é tão sério, né? Eu estou no exercício da psicologia há 4 décadas, né? No exercício. Né? Estudando isso, já passou de 4. Né? Mas no exercício já há 4 décadas. Então, o que acontece? O que eu observei ao longo dos anos? Né? Que o grau de adoecimento ele era proporcional ao que as pessoas se alimentavam no primeiro momento e o tipo de medicações que elas usavam. Né? Porque eu implantei uma anamnese levantando, né, tudo. Eu levanto tudo nos meus pacientes, tudo. Certo. Eu faço a avaliação de 360 graus no cara. Talvez eu seja o único terapeuta, né, psicoterapeuta do país que pede exame clínico, cara. Eu pego a varredura toda, eu pego o mineral, eu peço para levar a taxa. Você sabe por quê? E até porque eu sou pastor de libertação, eu sou um caça-demônio. Então, a galera, é verdade. Aí todo o cara diz que é demônio, e às vezes não é demônio, é tireoide que está com problema, né? É a glicose que está com problema, e o cara está dizendo que é o capeta, cara. E nem sempre é o capeta. O capeta é o que ele está comendo, o que ele está bebendo, né? A maneira como ele está administrando a vida dele. Sim, sim. O que aconteceu? Com a pandemia e com a chegada das abelhas, olha o que eu vou dizer aqui, é importante a galera entender. A parada triplicou os problemas e a gravidade, ok? Os problemas e a gravidade das situações. Né? E nós agora, a sensação que me dá
é que a humanidade ela foi levada, né, numa bifurcação e ela entrou num labirinto. Isso que Sim. você falou da desorganização é tão sério, porque é comum, e aí até o pessoal da audiência bota isso, está se sentindo um labirinto. Porque eu tenho recebido muitas pessoas se dizendo um labirinto e sentindo como se a mente estivesse fugindo, sabe? A mente está fugindo. Ele tenta manter o status quo da sanidade, querendo pegar a mente dele e a mente fugindo. Isso estaria ligado a toda essa bagunça da microbiota intestinal, inclusive? Doutor Alex, maravilhoso o que você falou. A microbiota pode ser a gênese disso. E veja mesmo, tratar a microbiota é algo assim, é tatear. Né? Você tem trilhões de células. Né? Qualquer ação ali, a forma de você mensurar muito evasiva. Então, não é conclusivo os dados. Mas, assim, as consequências, na realidade, ou o gatilho que pode ser retroalimentado, é a questão dessa imunidade. Então, a ação imune, sim. Eu tenho casos, artigos científicos que eu tenho lido, que esquizofrenia, olha que interessante. Eu estou falando isso porque, assim, na época mesozoica, né, quando eu estava na faculdade, eu dividi espaço dos dinossauros, na época dos dinossauros, eu fui para a faculdade, né, há muito tempo atrás, a gente atrelava o sistema nervoso central só a sinalizadores químicos, neuronais, ponto, ação no neurônio. Mas hoje, uau, nós estamos descobrindo que o sistema imune é que dispara gatilhos ou dispara descargas, né, elétricas ou ataques bioquímicos que disparam condições elétricas que pode causar esquizofrenia. Então, sim, a inflamação no sistema imune, ou um quadro Olha o que inflamatório. você está dizendo, que a esquizofrenia ela pode ser, como câncer, um ataque de mim mesmo contra mim mesmo. Perfeitamente, perfeitamente. Não tenha dúvida. Tem sido fascinante essa descoberta. Por quê? Porque hoje eu não preciso só estar usando tarja preta, vou mirar no cérebro e vou atacar o cérebro, ou as terminações nervosas a níveis neuronais. Eu posso trabalhar o que está provocando. Aí, na centralidade do meu sistema imune, eu estou programando um novo exército imunológico. Esse exército imunológico está atacando meus neurônios. E eu estou absolutamente desconsiderando meu sistema imune, estou mandando bala nos meus neurônios e estou criando esse caos. E veja mesmo. Não, isso aí que você está colocando ainda entra o caso da TPM feminina, então, né? Porque elas pensam que estão tendo TPM, na realidade elas estão sendo arrebentadas pelo sistema imune. Perfeitamente. Clássico. Porque é um processo de limpeza do organismo, ela tinha que estar relaxada e não irritada. Olha só. Olha que veja que coisa interessante. É clássico isso na endometriose, doutor. Isso vai mexer com a minha fertilidade. Entendeu? Eu estou tomando hormônios para tentar engravidar. Mas, minha querida, preste atenção. O grau inflamatório dele e o grau inflamatório dela afeta a fertilidade. Eu preciso cuidar disso. Então, assim, a pessoa está submetendo, lógico, muitas vezes ao uso de contraceptivo químico por 1, 2, 3, 10 anos. Minha filha tinha 15 anos de idade e quando ela começou a apresentar um probleminha no fluxo menstrual dela, sabe o que a gineco prescreveu? Anticoncepcional para ela. Eu disse assim, ela não está entendendo o que é anticoncepcional, não está entendendo o que é bloqueio químico. Ela não está entendendo o que está acontecendo. Isso é uma criança, que loucura. Quer dizer, começava a se expor a uma criança dos 15, 13, 14, 18 anos, até o período que vai casar, eu estou com 10 anos de interrupção do meu ciclo menstrual, ou de minha gestão do meu ciclo hormonal de forma química, isso vai causar, atenção gente, isso vai exigir do meu corpo uma resposta. Nesse caso, inclusive, hein, Sam, em relação à questão daquele DIUzinho que elas colocam para a liberação de hormônios internos, inclusive, na colocação do DIU também? Sim, sim, também. Tudo isso, gente, é muito interessante, porque assim, a medicina antiga, eu olhava o cérebro, eu olhava o fígado, né? Eu tá com câncer de fígado, câncer de pâncreas, eu vou olhar aqui. Hoje nós olhamos para tudo.
Então, por exemplo, muitas vezes a minha questão hormonal não tem nada a ver com os hormônios. Eu tô com o fígado sobrecarregado, cara. Eu tô com o meu fígado subutilizado, entendeu? Eu tô com a toxicidade hepática subclínica, porque o fígado é desse tamanho, ele aguenta paulada pra caramba. Você toma todas, bebe todas, faz de tudo, processado pra caramba, o fígado segurando a onda. Aí vai chorar onde? Na minha tireoide. Vai acontecer o quê? Com endometriose, Não, mas assim, o fígado está não, e aí, centralizado. olha só, vamos criar um alerta nessa suplementação maluca que a galera está fazendo aí de qualquer jeito, enchendo a cara de colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 15, por aí afora, porque tudo isso vai arrebentar. Arrebenta ou não arrebenta? Isso vai gerar uma resposta, vai necessitar do seu fígado trabalhar. E atenção, aí tem a questão de hidratação, como você está tomando, o horário que está tomando, né? Porque assim, eu estou olhando para um alvo muitas vezes, isso é muito crítico na prática da medicina clínica, né? Na clínica. É você olhar a prova e entender. Por exemplo, eu tenho alguns vídeos meus que falam o seguinte: gente, presta atenção, a sua tireoide não é o problema, ele está no fígado, entendeu? É o que assim, a minha esposa, logo após, eu tenho 6 filhos, Alex, doutor Alex, tenho 6 filhos, brother, entendeu? Honrando meu sangue paraibano. Isso, você é quase Jacó, hein, cara. Quase É, Jacó. Meio Jacó, sou, meio sou Jacó, meio Jacó. meio Jacó, exatamente. É que lá no Nordeste a gente conta menino por dúzia. Quantos filhos você tem? Tem meia dúzia, 2 dúzias, entendeu? Então, para honrar meu avô, para ele ter orgulho de mim, porque lá, se o cabra é macho, é assim, entendeu? Então, eu tenho 6 filhos. No meu quarto filho, ele estava morando nos Estados Unidos, doutor. E aí a médica prescreveu reposição hormonal de tireoide para minha esposa. Eu disse, que loucura. Que loucura. Vem cá, tu tá na 4ª gravidez. Minha esposa ficou grávida durante 15 anos, doutor Alex. Um bacuri atrás do outro. 15 anos grávida. Porque quando a cada 2 anos um bacurizinho. Não sei, acho que era água. Deve ser água, deve ter sido água, não sei. Mas enfim. É a felicidade, cara. Felicidade É a fazer felicidade. felicidade. Exatamente. E o que aconteceu? Aí a médica lá nos Estados Unidos disse, reposição de hormônio tireoidiano. Disse, mas peraí, você está sobrecarregado, você está gerando um outro ser dentro de ti. Tu está parindo a cada 24 meses. Entendeu? Mais ou menos isso aí, estava tendo um bacana. Então eu ficava grávida, tinha criança, amamentava por 18 meses, quando parava de amamentar, bingo, engravidava. Então, assim, o teu corpo tá num exercício gigantesco. Então, com as oscilações de progesterona para estrógeno, o meu fígado fica sobrecarregado. Vamos fazer o seguinte, fica tranquila. O tio Sam vai resolver o seu problema. Fizemos aqui uma limonada todos os dias, clássica, beterraba com cenoura, mais obiovite para reduzir os sinais inflamatórios. Doutor, filé mignon. Hoje, aos seus 50 anos de idade, ela começou com dose mínima, porque, de fato, agora está faltando elementos, um contexto geral, né? 6 filhos depois, 6 gravidez depois, 15 anos depois, quer dizer... Então, percebe, gente? Muitas vezes a intervenção que está sendo feita exclui totalmente o que, de fato, é a raiz, né? E esse que a gente está falando, quando você começa a tratar o problema e não os sintomas, doutor Alex, a vantagem é gigantesca. Por exemplo, eu estou tendo atletas, veja que interessante, tendo atletas que estão tomando Bivit-Glucan, está melhorando o tempo. Por quê? Porque eu sei que depois do meu treino, eu sei que depois de um exercício físico intenso, alto impacto, alta resistência, eu tenho uma fadiga. Meu sistema imune vai trazer a fatura. Né? O cara toma, reduz o estresse oxidativo celular, reduz a inflamação, bingo, rendimento melhor. Não, a hora que você está dizendo isso aqui é muito sério para quem está aqui. O pessoal vai para a academia, Sim. achando que vai liberar estresse e ele acaba criando mais estresse, volta para casa, é isso? Volta para casa e aí ele fica mais doente do que estava. E ele acha que está tudo certo, porque ele está querendo morder todo mundo que está ao redor dele. Meu Deus! Levante os braços, meus amados, e é o seguinte, atenção, é muito interessante isso. Gente, o horário do exercício, o que se faz, eu estou fazendo um ciclo, doutor Alex, acabei de terminar um ciclo aqui, 7 dias de banho gelado. Cara, o que você faz com suas mitocôndrias é fenomenal. Então tem uma combinação de coisas que eu posso fazer
para auxiliar. Isso passa muitas vezes nesse exercício de você entender um pouco mais. Quando nós falamos aqui da questão da saúde feminina, né? A tireoide, ela está sob ataque, mas não porque ela é a centralidade das coisas. Um paciente celíaco, isso é muito interessante. Atenção, gente. Um paciente celíaco, ele tem 80 vezes mais chance de desenvolver uma tireoidite Hashimoto. Vou repetir. Um paciente celíaco tem 80 vezes mais chance de desenvolver uma tireoidite Hashimoto. Por quê? Por similaridade proteica. Na superfície que acontece essa reação química ou essa intolerância, né, ao glúten, ou essa sensibilidade ao glúten, começa a jogar no fígado, doutor Alex. Veja que interessante, maravilhoso isso. Veja o que acontece. O meu fígado está segurando as pontas. Então, eu estou comendo, bebendo, dormindo, e meu fígado é a minha usina de transformação. É ou não é, doutor? Né? Meu filho está limpando, purificando, dizendo assim, isso aqui é lixo, isso aqui não é. E ele está ajudando com a minha digestão, gerando bilis. Quando eu começo a sobrecarregar meu fígado, ele começa a gritar para o socorro. Mas como ele é grande, quando ele grita para o socorro, afeta que é pequenininho, que é desse tamanho aqui. Pô, bingo, que está conectado. Há proteínas similares, isso é muito interessante. Proteínas similares, quando você estuda histologicamente o tecido das proteínas que ocorrem, imunohistoquímica, do fígado e da tireoide, há uma similaridade. Aí por isso que o meu sistema imune começa a atacar a tireoide. Quando meu fígado já vinha sendo atacado, ó. Mas como ele aguenta pancada, ele é um cara durão, fortão, grandão. Em cima disso, olha só. Nesse pós, primeira, segunda e terceira onda da pandemia, né, nós tivemos muitos casos de esteatose. Muita gente com processos de esteatose. Inclusive os que não foram picados pela abelha. Eu recebi vários casos assim. Né? Por que se apresentou dessa maneira? O que foi, né, esse ataque bioquímico, né, de olho rasgado que a gente sofreu no nosso organismo, né? Porque nós tivemos pessoas, né, não picadas, mas porém contaminadas, não é isso? E pessoas contaminadas, picadas, e os picados mais contaminados. Né? Eu tive gente com 6 vezes a contaminação pós-picada. Não, negócio de maluco, cara, negócio de maluco. Mas, enfim, né, sobreviveu para contar a história. Sobreviveu para contar a história. Então, veja bem, tá? O que estaria causando, então, esse ataque ao fígado, ok? Partindo do princípio que o cara não tomou veneno, ele não tomou veneno, mas ele teve contato com o olho rasgado. Perfeito, boa pergunta, excelente, maravilhosa. Lembra quando eu falei no início, a proteína que eles chamam de spike protein, a proteína spike, ela tem afinidade, tá, pela enzima conversora de angiotensina, que ocorre pra caramba, assim, ó, pacas e caramba beça no fígado, cara. Então, pode se alojar no meu pulmão, no meu trato, no meu intestino. Tem muita gente que não desenvolveu uma tosse, só um quadro diarreico, 3 dias de diarreia, brother. Pá. O caso do fígado, ele tá lá com essas enzimas. O que aconteceu? Ele se aloja lá. Quando ele se aloja lá, o meu sistema imune começa a ir atacar. Quando o meu sistema imune ataca, os hepatócitos começam a criar um processo de estresse oxidativo, ou seja, um processo inflamatório. Quando isso acontece, pode começar a gerar um processo de fibrose, que é o terceiro estágio da minha inflamação. Porque ele está atacando. E é o sistema imune atacando. Está fazendo porque é uma prerrogativa do sistema imune, gente. Então o fígado pegou isso daí e está lidando com isso. Então, assim, por exemplo, esse paciente que eu te falei que estava nós temos 3 estágios inflamatórios. Isso, nos hepatócitos, isso no nosso fígado, exatamente. Até gerar o que nós chamamos dessa fibrose. E aí, cara, quando é fibrose, o tecido está comprometido, não faz o que deve fazer. Agora você imagina... Eu tenho visto casos de fibrose até na questão de intestino, né? Sim. Por quê? O meu sistema imune está continuamente... Isso aí ligado, inclusive, a esses colágenos doidos aí, tipo 1, tipo 2, a galera meter na cara, eu já li artigo falando sobre isso. É isso mesmo? Esse uso abusivo, né, dessa suplementação pode causar fibrose? Pode causar. Por quê, gente? Veja mesmo. Porque eu tenho que levar em consideração que tudo que passa pelo meu metabolismo passa pelo meu fígado. Então não é só o colágeno. Eu também estou tomando uma Coca-Colazinha, vou comer minha pizza.
Até o alface tem que ser metabolizado, que é uma coisa boa, mas exige do fígado alguma coisa. Né? Então, assim, essa pessoa, quando isso começa a acontecer, o fígado começa a trabalhar demais. Em cima disso, eu pego uma gravidez. Quando eu saio de uma gravidez que está com minha progesterona em cima e vou descendo e vou subir agora com o meu estrógeno, cara, isso dá um baque tão grande que 80% dos meus hormônios tiroidianos são processados no fígado. Fígado sobrecarregado não processa, dá zica Será que é na por isso que tireoide, a gente fadiga, está... depressão, perda de cabelo, a cruzeta, cara. Isso seria por isso que nós estamos com tanto quadros de depressão pós-parto, esquizofrenia pós-parto, porque nós estamos com muitos casos assim. As mulheres estão saindo muito desorganizadas do processo, né? E seria por conta disso, inclusive, então? Sim. Isso consideravelmente, isso contribui consideravelmente. Com certeza. Porque essa oscilação, isso é muito interessante, né? Porque assim, Benjamin, essa oscilação, primeiro é o seguinte, assim, vou falar aqui do parto, tá? Não faz para nossa live, a gente pode fazer outra live, né? Nossa sequência de lives aí, nossa série de lives, a gente pode falar do parto. Vamos fazer que a parada é séria, né? E a gente nem falou da perda do tesão, da libido, né? Vamos ter que fazer uma só falando sobre isso. Porque eu estou recebendo um monte de mulher dizendo que está com a síndrome da largatixa, subindo pela parede, porque os homens estão correndo, não querem fazer sexo, estão se dizendo fadigados, explorados emocionalmente pelas mulheres, porque querem fazer sexo. Não, o negócio está grave. Só tu tá rindo, o negócio está grave. Eu vou mandar os caras tudo para aí. Não, assim... Vamos falar, então, vamos voltar. Gente, então, assim, atenção na nossa próxima live. Pode ser até próxima sexta-feira. Minha próxima sexta-feira está livre. Vamos fazer já sequência de lives aí com o doutor Sandro, doutor Alex, para a gente falar, debulhar um monte de coisa. Atenção, vamos falar do parto, tá? Então, isso é interessante. O parto parece uma coisa natural. Eu tenho colegas médicos, inúmeros deles, e eu tiro onda com os caras falando assim, bicho, me diz uma coisa, quando é que a parturiente deixou de ser parturiente para ser paciente? Que momento foi? 1960, foi em 70, porque parto é para ser normal. O parto virou hoje, meu irmão, o cara bota uma touca. Bicho, eu fiz o parto com meus 6 filhos, cortei o cordão umbilical de todos os 6, só não fiz em casa porque eu amarelei. Confesso aqui, não conta pra ninguém não, doutor Alex, mas eu amarelei. Eu ia fazer em casa, velho. Entendeu? Porque é para ser assim, brother. É para ser simples. Então, assim, tem o estímulo do cervix naturalmente, a dor faz parte, o estímulo do mamilo. Então, uma série de coisas acontecem aí. Quando a mulher é privada disso, mesmo que ela não se educa, nem ele se educa. Né? Eu sei de parto pelas grandes mídias. O que eu sei de parto? A mulher gritando, só isso. Eu não sei os benefícios de dilatar o meu quadril, de estímulo do cervix, porque o meu pós-parto pode gerar uma cura uterina. Cara, isso é fantástico. O meu estímulo o seio da mulher poder produzir leite pós-parto aumenta gigantescamente quando ela faz parto natural. Não vou nem entrar aqui, doutor Alex, na questão da imunidade quando a criança nasce de parto normal. Não, ele passa pelo canal... deixar aqui registrado que tinha que ter bebido as bactérias da vagina da mãe, não bebeu, e a microbiota já ficou, né, deficitária e problemas agora de imunidade, porque não bebeu as bactérias da vagina da mãe, gente. Isso é muito grave, muito grave. Isso. Então, assim, a contração do cérvix, o estímulo do cérvix, o trabalho uterino, os níveis de citocina cíclicos normais por estímulo do cérvix, a cabecinha da criança batendo aqui no cérvix da mãe, faz com que ela naturalmente produza o hormônio certo para contrair, expelir a criança, né, o nascimento acontecer. Isso é um processo, tudo isso vai fazendo no momento da coroação que você está falando. No momento da coroação, tudo isso aí tem 2 ou 3 momentos da coroação, que ali a criança está sendo exposta a uma maravilha de imunidade, que aí vai ficar com boa imunidade, é bom para a memória. Isso tudo faz com que, com o pós-parto, doutor Alex, atenue essas oscilações de humor, porque meu corpo está preparado. Hoje eu faço o seguinte, Janaína, senta aí, vamos marcar um sábado, né, bem tranquilinha, vem aqui, eu faço cirurgia, aí dá o bebê, sem sofrimento. Esse é o pacote que o médico vende, cara, tu acredita? E aí ele faz isso, ele vai fazer isso. O médico chegou para mim e fez, ô Sam, ô pai, mãe, hoje você vai sofrer, faz a cirurgiazinha, né, no sábado, e aí sem sofrimento, ele disse, doutora, a senhora vai passar a faca na minha filha e vai andar de jet ski. E eu vou ficar com minha esposa inválida daqui por um mês, não vai poder curtir o filho. Eu disse, eu quero que minha esposa
Eu fiz isso literalmente. Após ela parir, um dia depois, 2 dias, sai da clínica tranquila, sai andando com o bebê no braço, a gente passa e já compra uma picanha. Vamos na churrascaria celebrar. Entendeu? Isso é a diferença disso aí. Então, o que acontece? Tudo isso, doutor Alex, contribui para que minhas taxas hormonais da mulher elas sejam adequadas. Isso atenua a depressão. Eu ia dizer isso. Olha só, nós temos hoje comprovação científica, né, de quadros de adoecimento psicossomático para mães e bebês que passaram pela cesárea, né? Inclusive, o Conselho Federal de Medicina ele contraindicou esse parto, ele está contraindicado, salvo risco, para a mãe e para o bebê, e recentemente surgiu o parto humanizado. Né? A galera começou a trabalhar o conceito humanizado, porque assumiram a desumanização do parto. Acabou de entrar o pastor André Leono aí, ó. Meu Deus, o negócio é grave. O André Leono entrou aí, ó. Tá aí, o pastor André Leono, né? Parceiro lá do pastor Josué Valando, da Atitude aí, ó, Batista Atitude, os caras estão aí. Tá botando aí, meu Deus, é grave, André. O negócio aqui é chapa quente, meu irmão. Primeiro o nosso cuscuz, André, né? O negócio é o cuscuz. A galera não quer comer cuscuz, barra. Esse é que é o problema. Como é que o cara pega aí, Sam, o Biovitch aí, a Dani me ajudou aqui, a Dani botou o teu contato, né? O Sam Silva, underline, né? No limite, é isso? No limite, é isso? Isso, no limite, isso. Esse no limite é antes de morder alguém? Antes de morder alguém? Hoje eu falei com uma que estava com vontade de morder os outros, cara. E na Alemanha, tu sabe que eles estão mordendo depois da abelha? Na Alemanha estão mordendo, cara. Os caras estão mordendo os caras lá. Só misericórdia. O no limit, sem limites, né? São siglas no limit. Sem limites, no limite. Né? Aqui da suplementação que vai fazer a ação de imunomodulação. Né? Tem sido um privilégio, doutor Alex, servir prescritores profissionais. A sua encomenda está chegando, está sendo um lote hoje. Corra antes de acabar. Estou sendo um lote hoje, vou enviar para você. Você está. É para enviar para Barra da Tijuca, é isso? O meu é Barra Tijuca, downtown. Não. Pra você e pra patroa, viu? Tá certo. Pô, bem-vindo, bem-vindo. Vai dar correria aqui em casa? Vai dar correria? Vai dar, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Vou mandar também um creme, tá elegante pra caramba. Olha, ele tem o mesmo beta-glucano, mesmo ativo que tem no Biovitch. Eu coloquei no creme e ele tem sido usado para psoríase. Ele tem sido usado para linhas de expressão, ele tem sido reduzindo queima a manchas de sol. Por quê, gente? A imunomodulação, como eu falei, ela é local e sistêmica. Faz os dois. Então, quando o Biovitch age... muita gente com perda de pigmentação na pele. Pigmentação. Sim. Nesse caso, o creme ajudaria nessa perda de pigmentação? Demais. Gente, isso é muito importante, hein? Isso é muito importante porque a perda de pigmentação pode provocar um câncer de pele, não é isso? A pessoa pode desenvolver aí por causa do sol, da exposição. E aí é recomendado o uso do creme por quanto tempo, Sam? Gente, eu uso o creme para ser usado, veja mesmo, você vai usar por 30 dias e não vai parar de usar, porque você está exposto ao sol. Alex, presta atenção, a mulherada quer ficar firme, bonita, entendeu? E os homens querem ficar elegantes, né? Então, assim, não sei se você está sabendo, mas mês passado eu fiz 52 anos de idade. Olha, você tem cara de menino, Isso tudo, gente, passa na centralidade do que? Chama-se sistema imune modulado e reduz estresse oxidativo. A gênese de todo dano celular chama-se estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo? Gente, é o dano celular, querido. É o dano celular que é causado por um estímulo que possa causar um dano na parede tecidual e dano na mitocôndria. Então, quando você modula, isso ocorre na nossa pele, sabe, doutor Alex? Isso tem a pele clara, né? Então, assim, isso acontece na nossa pele e isso atenua. Então, ou o Nova Corporis tá elegante pra caramba e só tem no nosso site, né? Tem algumas lojas do Brasil que têm usado, alguns prescritores do Brasil têm usado e tem sido maravilhoso. O Nova Corporis é uma linha exclusiva da SEMES e assim tem sido um privilégio. Então, assim,
eu quero falar com vocês o seguinte, gente, preste atenção. Tá na sua mão a decisão de fazer com que você possa viver a melhor versão. Doutor Alex, o teu conteúdo, cara, é transformacional, cara. Tá? É transformacional. E, gente, presta atenção. Siga o Doutor Alex, acompanhe esse conteúdo dele. E atenção, gente, se prepare que vai vir coisa grande da nossa parceria. É ou não, Doutor Alex? Com certeza. Estamos juntos aí. Ó, a Andy já falou que vai pedir um caminhão para São Paulo aí. Ó. Andy Paixão aí. É isso aí, Andy. A pessoa está botando no site aí. Isso, leva o caminhão para São Paulo aí. Então, olha só, vamos já deixar pré-agendado, sexta-feira que vem, meio-dia, tá certo? Ver se a gente consegue bater esse papo. Ou até talvez eu consiga na quinta, no pós-carnaval. Eu te passo. Tá. O pessoal está pedindo o site aqui, doutor Alex. Isso. Minha equipe está colocando um site aí para vocês. Deixa eu tirar o comentário que tu bota e aí eles podem bater uma foto aqui. Peraí, pronto. Tá. Pera aqui. Deixa eu tirar o comentário. Foi. Pronto. Bota agora aí, tá. Eles podem printar. Bota na tela agora, né? Ah, e aí eles printam. Perfeito, entendi. Pô, mas você é high-tech, hein, cara? Não, tô aprendendo, cara. Aí. Depois do Biovit, então, é que vai disparar, meu irmão. O negócio vai ficar sério aí. Aí, que aí o pessoal dá uma printada na tela. Isso. Pode pedir o pessoal teu para escrever também, que eu fixo aqui. Eu dou uma fixadinha também, ó. O pessoal aí, ó, pega aí para printar o site, ok? Ele está de cabeça para baixo, você printou, né? Aí você vira, ao contrário, você já vai pegar os dados aí. Isso. Show de bola, assim. Show de bola. Maravilha, vou botar maravilha. aqui no comentário, ver se alguém do teu grupo aí consegue escrever e aí eu dou uma fixada aqui. Tá? Alguém escreva o site aí para nós, que a Dani tinha colocado a questão do @sansilva _ no limite. Isso. Beleza? Olha lá, a Ana Paula Godoy colocou, semesbiofarma.com. A Ana Paula botou, né? Fixar comentário, pronto, hein? Aqui, fixei o comentário da Ana Paula, gente. Está aí, ó. Sens Biofarma, não é isso? Isso, Sens Biofarma. Exatamente. Ficou fácil, hein? Sens Biofarma, ficou fácil da galera gravar aí em cima disso aí. Perfeito. Muito legal, Perfeito. muito legal, senhor. Perfeito. Tá certo. Perfeito. Um abraço aí, meu amigo. Obrigado por você ter aberto esse tempo aí. Você está na correria, eu também, que eu estou voltando aqui aos atendimentos. Um abraço aí, que Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Querido doutor, sexta-feira ou quinta-feira a gente se fala de novo. O assunto você define. Confirma aí. Um abração. Um abraço, querido. Tchau.